Olá, pessoal. Eu sou Eduarda de Souza, UI UX Designer aqui na Ideativo Design, e hoje a gente vai falar sobre Figma para desenvolvedores. Bom, então para contextualizar, o Figma é essa ferramenta de criação, né, onde os designers utilizam para criar os protótipos e as interfaces digitais. Mas quando a gente termina, né, de criar as interfaces, de criar todo aquele design, todos os parâmetros, a gente precisa passar isso para frente. Então, para eles, não é uma ferramenta que eles utilizam muito no seu dia a dia. O designer já está mais acostumado com essa ferramenta para criação, mas o desenvolvedor muitas vezes não tem muita familiaridade, porque ele também recebe, né, muitos projetos e muitas ferramentas diferentes de designers diferentes, né? Então, a nossa intenção é mostrar a parte do Figma a qual os desenvolvedores se beneficiam, como eles podem extrair as informações que são pertinentes para na hora de colocar no código, né? Então a gente vai abordar um pouco de como extrair paleta de cores, estilos de texto, componentes e como eles conseguem fazer isso no Figma para que o dia a dia deles fique mais fácil e ele não tenha que ficar lá cutucando o designer a todo momento que ele precisar de um asset. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos começar. Vou mostrar aqui para vocês um projeto que foi realizado aqui pela Ideativo, né? E esse projeto também foi para uma equipe de desenvolvedores. E vou mostrar para vocês, através desse projeto aqui que a gente fez, quais são os locais, né, que os desenvolvedores conseguem, que vocês conseguem extrair essas informações, né, vocês desenvolvedores, que são tão importantes no dia a dia. Então, aqui dentro do Figma, basicamente, a gente vai ter essa parte de Inspect e a parte de Export. Vamos começar aqui pelo Inspect das páginas, né? Dentro do Figma, a gente trabalha com frames, que são as telas, né? Então, cada frame ele vai ter a sua especificação. O desenvolvedor vai poder explorar todos esses frames. Se eu, né, mostrar aqui para vocês, a gente tem os outros frames, que seriam as páginas, né, da plataforma ou do site. Então, para fazer essa exploração, vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui de conteúdo. Então, por exemplo, quando eu seleciono um frame, eu tenho aqui a parte de Inspect, que é todas as informações que esse frame possui, né? Então, por exemplo, a gente vai conseguir ver aqui, né? Selecionando as informações, como vocês podem ver na tela, a gente vai poder ver questões de distâncias, né, entre um elemento e outro. Isso ajuda muito, né, na hora do desenvolvimento, para ele poder saber quais são as distâncias entre um componente e o outro, entre um elemento e outro na página. Então, essa parte aqui do Inspect já auxilia muito nessa parte. Agora, se você quiser, por exemplo, inspecionar um componente em específico, né? A gente tem a parte aqui, por exemplo, desse botão. Então, quando eu seleciono esse botão, eu já tenho aqui todas as informações, né, de pairing, né, de margem e etc., que a gente pode explorar aqui dentro. E aqui do lado, no nosso Inspect, ele já vai também nos dar todas as especificações. Ele vai nos dar questões de tamanhos, coloração, um pouco de código, né? Ele trabalha aqui com CSS, um pouco de código para iOS e Android. Então, dá para a gente mudar aqui, dependendo qual é a plataforma que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, a gente já tem esse auxílio, né, de saber as especificações visuais desse componente. Isso você vai conseguir com todos os componentes, né? Seja ele um botão, seja ele um formulário, a gente sempre vai ter todas essas informações aqui. Esse, por exemplo, a gente tem borda. Ele também vai dar todas essas informações e todas as propriedades desse componente aqui para gente. Vamos supor, então, aqui nesse projeto a gente, né, não tem no momento, mas tudo que for componentizado de paleta de cores, de tipografia, de estilos de grid ou de algum tipo de efeito, quando você não seleciona nenhum frame, aqui nessa parte do Spect, ele já aparece tudo que a gente tem componentizado, né? Nesse caso aqui, nesse projeto, a gente só está componentizado as grids, então a gente tem também as informações de grid, né? Que tipo de grid que a gente está usando aqui.
dá para fazer essa visualização. E nesse caso aqui do Flow, eles são o protótipo navegável, que a gente vai olhar daqui a pouco. Bom, aqui na Ideativo, a gente sempre reserva uma página para Style Guide de componentes, né? Então, geralmente, a gente tem essa parte aqui, eu posso mostrar para vocês, né, como que a gente faz aqui. A parte de guia de estilo, né? Então, a gente já tem aqui os tamanhos dos headers e tamanho de texto, a coloração e algumas especificações. Então, pessoal, essa é toda a parte de componentes, né? Então, toda essa parte de componentes aqui, você sempre vai conseguir clicar em cima do componente desejado para especificar, né, o spec, que eu acredito que os desenvolvedores também já estão acostumados com essas palavras. Então, aqui em todos os componentes que a gente tiver na página, como por exemplo aqui, né, a gente tem outros formulários também, vão conseguir clicar em cima, dar um inspect, ver quais que são, né, as propriedades desse componente, o que esse componente tem para entregar. Então, por exemplo, aqui eu cliquei em cima de uma parte tipográfica, né, um conteúdo de texto. Aqui a gente vai ter as informações dele, qual que é o tamanho, qual que é a tipografia que a gente está utilizando, e todas essas informações a gente sempre vai encontrar aqui na parte do SPECT. Basicamente é só você selecionar, né, o que você quer inspecionar, e todas as informações e todas as informações vocês vão ter aqui. Legal, então a gente tem também a parte do exportar, né, a parte de assets. Essa parte de assets, ela também é muito importante, né? Quando se trata de ícones, imagens, ilustrações, a marca do cliente e demais assets que a gente pode ter dentro do projeto. Isso precisa exportar para poder upar lá e colocar dentro do projeto, né? Do código. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem na parte do o que seria o login da plataforma, né? Essa tela aqui seria de login. Então, a gente tem essa imagem aqui. Vocês podem reparar que como a gente está na parte de inspect, a gente consegue inspecionar tudo que eu tenho dentro dessa imagem. Então, nesse caso aqui, a gente tem realmente uma imagem, né? E a gente tem, né, que seria a de trás aqui, e a gente tem uma máscara por cima dela. E aí, como que a gente faz para exportar tudo isso, né? A gente pode utilizar essa parte de árvore aqui do Figma. Os devs já estão bem acostumados com essa parte de árvore, o Figma trabalha do mesmo formato. Então, a gente consegue vir aqui e selecionar o asset inteiro, né? E aí, ele já vai estar disponível aqui, né? A gente consegue ver imagem login, é o nome do asset. Aqui na parte de export, então a gente vai ter as opções, né? Geralmente o pessoal utiliza muito o SVG, mas tem outras opções também, né? Caso seja necessário, dependendo do projeto. Então é muito simples, a gente tem selecionado a imagem que a gente quer, dá um export, ele vai abrir para você salvar no computador, e é isso. Foi salvo lá essa imagem, ou, né, ou por exemplo, o ícone, mesma coisa, né? Ele é um vetor, dá para você vir aqui. Caso não tenha, né, essa parte aberta ali que eu já havia marcado como exportar, geralmente quando a gente marca o asset como exportável, ele aparece ali. Mas caso ele não esteja marcado, também não é um problema. A gente vem aqui e faz do mesmo formato, exporta esse asset. Legal, então acho que era essa parte que a gente tinha para falar de componentes, né? E da parte de exportar e inspecionar os itens desse projeto. Eu quero mostrar um pouco para vocês também a parte de guia de estilo. Aqui na Ideativa a gente sempre entrega essa parte de guia de estilo, componentização, porque é uma parte muito importante onde a gente separa, né, toda a guia de estilo. Então, questões como tipografia, paleta de cores, e aqui a gente também tem a marca do cliente, né? E também tem todo o resto do projeto, que são os componentes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a gente separa em categorias, né? A gente tem os menus, então a gente tem algumas explicações aqui da funcionalidade, né, desses menus, que alguns têm ícone, outros não têm ícone, e isso tudo tem uma justificativa, né? Então, essa parte de componentes aqui são os componentes que a gente está utilizando lá no resto do projeto, aqui nas outras páginas, né?
de dentro do projeto, eles têm, vocês podem ver que tem aqui os menus. Então, todos esses componentes que estão aqui dentro dessa página, a gente está usando no resto do projeto inteiro. Então, a gente tem, por exemplo, a seção de botões, onde o desenvolvedor também vai poder vir aqui, selecionar esse componente, né, como eu já mostrei antes para vocês, e vai ter todas as informações aqui, que já ajuda muito, né, nas especificações na hora de desenvolver esse projeto. E assim funciona com todos os componentes que a gente tem dentro do projeto. Aqui eu tenho um menu, por exemplo, então a gente tem aí todas as especificações desse cara, né? Ó, aqui a gente consegue ver tudo, a gente consegue ver um pouco mais a fundo também, né? As abas, os espaçamentos, como eu mostrei antes ali para vocês também. Então, aqui na Ideativa a gente sempre segue, né, mais ou menos essa premissa aqui de entregar essa página de Style Guide e Components, que nada mais é do que um agrupado dos estilos que foram aplicados dentro desse projeto. Bom, pessoal, mas então por último, eu quero mostrar para vocês a questão do protótipo navegável, que também é uma peça muito importante, né, nessa questão. O protótipo, então, ele vai nos mostrar a navegação do projeto, né, quando eu clico em um tal botão, para que página que ele vai, e é para isso que serve essa parte de flows aqui, né? Nessa parte de flows a gente consegue ver, né? A gente utiliza aqui para poder criar o protótipo navegável essas ligações, né? São em meio de linhas, o Figma utiliza dessa estratégia, né? Então, por exemplo, desse botão vai para essa página, daquela página volta para outra. Então, vou mostrar para vocês aqui, né, como a gente executaria esse protótipo. Então, aqui no Figma a gente tem a parte de play. Eu vou abrir aqui para vocês. Bom, pessoal, então essa seria a nossa parte de execução do protótipo, né? Do protótipo navegável. Então, a intenção aqui é que a gente mostre toda a navegação do projeto, todos os ir e virs das páginas, né? Então, temos aqui a questão acessar, e aí a gente pode mudar aqui as abas, né? As coisas meio que vão se mexendo, a gente tem o comportamento da busca, como ela funciona. Então, essa é a intenção da gente apresentar, né, essa parte do protótipo. É interessante destacar aqui na parte do protótipo que se quem estiver executando o protótipo ficar com alguma dúvida do que é clicável, né, de que botões eles levam para algum lugar, você pode simplesmente clicar fora e vai piscar azul, ó. Então, piscando azulzinho, né? Figma tem essa funcionalidade de mostrar quais são as áreas clicáveis, ou seja, quais são as áreas do protótipo navegável que levam para outras áreas dentro do protótipo, né? Aqui no menu, claro, como foi o que fiz, eu sei, né? O designer sempre sabe, né? Como foi ele que criou a interface, ele sabe onde está o clique, né? Mas quem está executando não necessariamente pode ter alguma dúvida. Então, quando a gente clica assim, ele já fica um highlight em azul aqui das informações. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa parte, ela é clicável também. Então, aparece outros tipos de informação, né? Eu posso seguir aqui, posso fechar, posso buscar, né? Posso ir para uma aba, posso ir para outra. Então, essas são as questões aqui do nosso protótipo navegável, né? Tem um menu, também posso cancelar, né, fazer o cancelamento de um item, e assim por diante, a gente consegue navegar dentro do nosso protótipo para ver toda a navegação do nosso sistema. Como eu mostrei para vocês, a gente também tem essa parte, né, que o desenvolvedor consegue ver as ramificações, mas essa parte aqui ela é bem confusa, assim, né, para entender. Até dá, mas eu não recomendo você ver por aqui. Recomendo realmente você abrir o protótipo navegável e verificar onde estão os links. Beleza? Então, pessoal, devs, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que esse conteúdo faça diferença no dia a dia de vocês, porque a gente sabe que são dúvidas relevantes, né? A gente trabalha com equipes de desenvolvimento e frequentemente a gente faz essas apresentações do Figma para eles entenderem quais são as partes da ferramenta que podem beneficiá-los
no seu trabalho. Então, espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês possam utilizar cada vez mais essa ferramenta, que ela vem crescendo muito no mercado, com várias atualizações muito bacanas e que está bem legal para a gente poder trabalhar em conjunto. Valeu, pessoal. Muito obrigada.